tempo de recomeço. O grito, a urgência, né, é uma coisa que é visível. A obra precisa ser feita. É um tempo de cuidar dos feridos. E se você está sensível, você simplesmente tem que abraçar e mergulhar. Os propósitos de Deus são perfeitos. Como a gente não pode ficar de ouvidos fechados quando o povo está clamando. Hoje, a primeira Igreja Batista de Sara é um tempo de recomeço. Quando eu cheguei aqui, eu via que não existia esperança. E aí eu pedi para algumas pessoas fazerem essa camisa escrito "Vai acontecer". Porque o crente não pode viver sem expectativa. O crente não pode viver sem a certeza de que o mover de Deus acontece nas nossas vidas. O crente, quando ele perde a esperança, ele perde o que ele tem de mais precioso. Então foi um tempo de plantar de novo essa fé de que, apesar de circunstâncias, apesar da nossa infidelidade, Deus permanece fiel. As pessoas não sabem mais o que é evangelho. Perderam a referência. Então, a pregação do evangelho, e eu vejo isso nessa realidade de Santa Catarina, é uma pregação apologética. É uma pregação de defesa da fé. Porque muita gente não está perdendo a fé e tem muita gente que não sabe mais o que é fé. Esse bairro está carente da palavra de Deus, que existe, o evangelho é uma coisa assim, muito escassa aqui, principalmente nessa localidade. Quando o pessoal da Trans veio aqui, e tinha uma moça que estava vivendo um processo de saúde, assim, teve câncer, né? Na realidade ela ainda está com câncer, mas ela estava muito confusa desejosa de Deus, querendo saber as coisas de Deus e ela foi convidada para cá, trouxe para cá e ela construiu uma certeza, uma convicção que é confortante. A doença não estagnou, a doença continua, mas a postura dessa mulher impacta o meu coração. Porque muitas vezes a gente espera que tudo vai ser um mar de rosa, que tudo... É claro que a gente ora, é claro que a gente pede por cura, é claro que a gente não duvida disso, claro que a gente sabe que a gente tem um Deus poderoso, mas às vezes a gente precisa ver convicção no rosto das pessoas e de enfrentarem o que for e continuarem com a serenidade e com um caráter inabalável. E existem outras histórias, mas essa história me marca porque no meio de tanta confusão, essa jovem senhora, ela mostra para mim uma fé que tem se perdido no nosso meio. De permanecer firme ao Evangelho, permanecer firme a Cristo, meio da... Ela urrava de dores, porque o câncer atingiu os ossos. Mas o testemunho dela é... Você chega para consolar a vida dela e você sai de lá edificado e consolado. Isso é acolhedor, isso é fortalecedor. A gente continua orando por cura. A gente continua colocando diante de Deus, mas o maior milagre é aquilo que ela promove no coração da gente, com a fé dela. A esperança que ela constrói dentro da gente, num tempo tão sem esperança, de pessoas tão imediatistas. É uma fé que não se baseia em circunstâncias. Eu sei o que me sustenta aqui nesse tempo é a graça de Cristo. Mas a graça de Cristo tem sido revelada através do amor dos batistas no Estado. Os desafios são muito grandes e a gente precisa de novas parcerias, a gente precisa de pessoas que realmente estejam orando por nós e pessoas que queiram serem enviadas, porque a gente precisa de obreiros aqui também.
porque é um tempo de muitos desafios, desde consolidar uma liderança, enfim, a gente tem muitas coisas de obra para fazer, então a gente precisa mexer na estrutura da igreja. A gente tem uma estrutura boa, mas por conta de tudo que aconteceu, a gente precisa investir em infraestrutura. Então a gente precisa sim de doação, a gente precisa de oração, a gente precisa de parcerias. Graças a Deus a convenção tem dado suporte, mas os desafios são muito grandes. Citando o poeta Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E quando se trata principalmente de obra de Deus, a gente precisa que cada um dê na sua medida da fé, e a gente precisa que a fé da turma seja grande. Porque vale a pena ver pessoas transformadas. Esse mês a gente já vai ter os nossos primeiros batismos, nossos primeiros frutos do trabalho. E sobretudo a gente precisa de pessoas que estejam apaixonadas pelo Evangelho, apaixonadas por missões, que tenham ousadia de viver isso. Pessoas que entendam radicalmente o chamado para viver missões. Pessoas tão apaixonadas que consigam impactar as pessoas, consigam contagiar as pessoas. Então, se os batistas catarinenses entendem que o Estado precisa ser impactado pela palavra de Deus, a gente precisa investir mais. Tem sido bom, mas pode ser mais, né? Eu louvo a Deus pelas orações, pelas contribuições, eu louvo a Deus pelo envolvimento que já existe. É bom, edifica, mas a gente precisa de mais. A gente precisa de mais lágrimas, a gente precisa de mais braços, de mais doações e mais orações.